Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na plataforma Moretti. Meu nome é Matheus Morales Nicheli, graduando do curso de Agronomia na Federal e cursando a disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. E hoje vamos falar mais um pouco sobre a aplicação da equação de Darcy-Buckingham em condição de campo. Então, nesse vídeo, eu irei abordar aí mais brevemente um pouco sobre o movimento da água no solo, resumidamente, né? Falar um pouco também sobre equacionamento do movimento da água no solo. Irei para um exemplo de aplicação da equação de Darcy-Buckingham e falar um pouco sobre os tensiômetros. Então, sobre o movimento da água no solo, né, a gente tem água aí nos estados sólido, líquido e gasoso. E no sistema solo, planta e atmosfera, no solo a gente tem a água na forma líquida, é, no solo saturado, e gasoso no solo não saturado, em forma de gases. Na planta a gente tem a forma de líquido e gasoso, no gasoso como vapor nos estômatos, e na atmosfera temos os três estados, sólido, líquido e gasoso. Como sólido como neve e granizo, líquido como chuva, precipitação e gasoso como ar. O movimento na água no solo, ele só se dá por uma diferença no gradiente de potencial total. Então, se o solo tiver um potencial constante, não ocorre movimento, né? Então a gente sempre tem o movimento do maior para o menor, sempre do maior potencial para o menor potencial. A direção. Então, aqui falando mais um pouco sobre equacionamento do movimento da água no solo, Darcy, em 1856, foi o primeiro a estabelecer uma equação explicando o movimento da água em materiais porosos saturados. O autor verificou que a densidade do fluxo da água Q é proporcional ao gradiente de potencial hidráulico, H, no solo, onde trabalhava com filtros de areia. Então, Darcy era mais da parte da hidráulica. Então, posteriormente, Buckingham, em 1907, realizou uma adaptação da equação de Darcy para os solos não saturados, recebendo a denominação de equação de Darcy-Buckingham. Então, aqui a gente tem uma figura de um solo não saturado, né, que os poros não estão preenchidos com água, né, os poros, as fraturas, e aqui representação de um solo saturado, onde que o Darcy trabalhava nesse, nessa imagem e o Buckingham começou a trabalhar com um solo desse nível. Então, o equacionamento do movimento da água no solo, a gente tem a equação de Darcy-Buckingham, que resumidamente é a densidade de fluxo de água no solo igual ao menos K vezes o delta invertido, ΔH, né? Ou igual a menos K vezes o gradiente de H, onde K é a condutividade hidráulica do solo e o gradiente H é o gradiente de potencial hidráulico. E dependendo da necessidade do problema, a equação de Darcy-Buckingham pode ser reescrita para a dimensão horizontal ou vertical, né? Então ali a gente tem o gradiente H e o x como coordenada horizontal de posição para casos de fluxo horizontal e o z como coordenada de posição para fluxo vertical. Então, entrando em um exemplo aqui, dois tensiômetros foram instalados nos pontos A e B de uma coluna no solo horizontal. Deseja-se determinar o fluxo de água entre A e B. Observação: o solo é o mesmo que foram obtidas as equações exponenciais trabalhadas no exemplo anteriormente. E, e a curva característica de água no solo é apresentada na figura 5.11b. Primeiro a gente tem que calcular o potencial matricial, né? Aí dos pontos A e B. Então, ponto A, a gente tem o, o, o menos 13,6, que é o valor aqui do tensiômetro, vezes o H, que é o 20, mais o H, que é o 20, e mais o H1 mais H2, né? Que é aqui que a gente tem menos 212 centímetros de água.
E no B, a gente tem menos 13,6 vezes 30, mais 30, mais 15, mais 30, que a gente tem menos 333 centímetros de água. Agora, a determinação do potencial hidráulico nos pontos A e B. Adotou-se uma referência à linha que une os pontos potencial gravitacional igual a zero. Então, como o potencial gravitacional é igual a zero, né, o potencial total é o matricial mais o gravitacional. Então, se o gravitacional é zero, então continua os mesmos valores que o potencial matricial. Então, nas curvas características do solo, encontra-se os valores da umidade dos pontos A, B e delta S. Delta S. Então, aqui voltando, né, aqui na curva característica de água saturada, peraí, desculpa. A gente tem aqui os valores das umidades, né? Então, ponto A gente tem 0,5, ponto B 0,45 e o ponto C com 0,55 centímetros cúbicos. Então, os valores de θ A e θ B encontram esses correspondentes aos valores kθ aplicando as equações exponenciais. Para o ponto A, a gente tem a k de θ, que é igual a 4,91 exponencial de 16,8 vezes θ menos θs, que a gente tem aqui para o ponto A 2,12 centímetros por dia e para o ponto B 0,915 centímetros por dia. Então a gente tem uma diferença aí nas umidades entre o ponto A e o ponto B. Aí, como tem essa diferença, a gente faz um K-médio, né, para descobrir aí a média entre os dois pontos. Então, o K, o coeficiente que é igual K de θ do A mais K de θ do B divididos por 2. 2,12 mais 0,915 divididos por 2 igual a 1,51 centímetros por dia. Então, calculando o fluxo médio entre os tensiômetros, então a gente tem o Q médio, que é igual ao menos coeficiente médio, vezes o HB menos HA, divididos por 2, que é igual a menos 1,51 vezes aí menos 333 menos 212 divididos por 200, que dá igual a 0,91 centímetros por dia. Esse é o fluxo médio entre os tensiômetros, né? Antes a gente conseguia calcular da onde uma água estava indo em direção à outra, né? Que era sempre do maior potencial para o menor potencial. E com essa equação a gente consegue calcular o fluxo de água, o quanto de água que está passando de um lado para o outro. E aqui a gente tem mais um pouco dos exemplos mostrando o tensiômetro em si. Esse é um tensiômetro de tubo, né? Aí ele tem uma tampa de borracha em cima, um plástico transparente, e um manômetro. E aqui do lado tem um tensiômetro de mercúrio, que é o mais foi utilizado no exemplo anterior. Aqui tem umas referências do trabalho que foi feito. E é isso, obrigado pela atenção.